Olá, oi, 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 como vocês estão? Vamos meditar no sétimo mandamento que está lá em Êxodo 20, versículo 14, não adulterarás. Segundo o nosso dicionário, a palavra adultério significa alguém que viola, transgride a aliança, o compromisso, o voto matrimonial, o voto conjugal feito. Olha só que interessante, né? Alguém que viola, transgride, alguém que quebra essa aliança. Nós vemos esse alerta na Bíblia e às vezes a gente pensa que isso se diz respeito apenas, vamos utilizar assim, no campo físico. Vai muito além disso, porque Deus ele também traz o alerta para o campo espiritual. Mas no campo físico, vai também além da consumação do ato em si, vai também a questão dos pensamentos, daquilo que você alimenta no seu coração, os pensamentos impuros, os desejos da carne por outra pessoa que, se você é casado, que não diz respeito ao seu cônjuge, e mesmo se você for solteiro, manter pensamentos impuros com relação a alguém, porque a gente na verdade precisa orar a Deus e pedir para que Ele supra todas as nossas necessidades físicas, para que a gente possa ter o pensamento elevado, no Senhor, e assim se manter firme nos caminhos de Deus, sem pensamentos impuros, sem alimentar os desejos da carne, mas alimentando os frutos do Espírito em nós. E só é possível se estivermos ligados à videira. Tá legal? Eu queria mostrar para vocês dentro da Bíblia aquilo que Deus fala a respeito do adultério espiritual. Ele escolheu a casa de Israel para ser uma nação exclusiva, uma nação, ele fala, eu queria que a nação inteira fosse sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, e a gente tem isso para nós porque nós nos sentimos Israel espiritual, Então, por isso, a gente precisa pensar no adultério também no campo espiritual. E pensar que esse mandamento, ele diz respeito aos outros, pelo menos os 3 primeiros, tudo está interligado, ligado e interligado. Mas olha só que interessante, quando eu digo assim, adultério, eu me lembro de outras palavras, como traição, deslealdade, infidelidade. E, infelizmente, nós muitas vezes cometemos isso, com o nosso cônjuge, ou se você não é casado, com as pessoas às vezes que estão do nosso lado, como nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, algum ente querido. Então isso é algo que precisa ser mudado. Nós precisamos nos tornar verdadeiros servos de Deus e nos tornar pessoas fiéis, pessoas leais, pessoas de bem. E Deus ele vem trazendo esse alerta para nós em toda a palavra dele. Vamos lá em Jeremias 3, no final do versículo 1, diz ele assim, ora, isso é Deus clamando pelo povo, através de Jeremias. Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. E aí ele vem descrevendo a história do reino de Israel e do reino de Judá. O reino de Israel já havia sido levado cativo pela Assíria exatamente por causa disso, de violar, de transgredir a aliança que eles tinham feito com Deus lá no Monte Sinai, que foi os 10 mandamentos, Então, quando eles violaram, quando eles quebraram, e tipo assim, não foi uma, não foi duas, foram inúmeras vezes, se a gente for olhar toda a história bíblica, foram inúmeras vezes. Então Deus deu inúmeras oportunidades. Assim que Deus deu os 10 mandamentos, logo depois, a gente vê uns capítulos adiante, a gente vê a questão do bezerro de ouro, porque eles acharam que Moisés tinha morrido, então não tinha ninguém que fizesse essa mediação entre eles e Deus. Então, vamos fazer um bezerro pra gente. Isso é considerado adultério. Por isso que eu digo que os mandamentos eles estão todos ligados e interligados. Porque quando Deus diz não adulterarás, ele também está falando, olha, não tenham outros deuses.
eu sou o Senhor, o único Deus, né? Seu Salvador. E aí ele vem e fala bem assim: não faça para vocês imagem de escultura, nem do que há em semelhança acima do céu, nem embaixo na terra, né? E depois ele fala: não tomem o meu nome em vão. E aí o povo fazia isso, iam atrás de outros deuses, faziam deuses de pedra, de madeira, de, de barro, do que tivesse, e adorava. Algo que não fala, algo que não ouve, algo que não faz nada, não tem poder para nada. É apenas um pedaço de madeira, um pedaço de pedra, que não faz absolutamente nada, né? Então por isso que Deus ele vai trazendo esse alerta: poxa, eu sou Deus e eu sou o único Deus, além de mim não há outro, antes de mim não tinha ninguém, depois de mim não vai existir ninguém. E aí ele fala para ajudar que, olha, você viu a sua irmã sendo levada cativa, tendo a nação desfeita, a nação espalhada, e você não se arrepende. Eu tô te dizendo, volta para mim, porque se você não voltar, infelizmente, você vai sofrer as consequências dos seus atos. E isso acontece conosco hoje. Deus ele traz esse alerta. Por quê? Porque ele não quer nos ver sofrendo. Ele deseja que um dia eu e você estejamos lá no céu com ele, porque foi para isso que ele nos criou. Então ele traz esse alerta para que a gente reconheça a nossa transgressão, se arrependa e volte para ele. Olha o que o versículo 13 diz assim, ó: tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Se vocês reconhecessem, né? Se vocês dissessem que vocês transgrediram em todos os altos montes, pelos caminhos, né? Pelas costas, né? Nas casas. Se vocês reconhecessem que vocês fizessem isso, vocês não seriam levados cativos. Eu preciso que vocês se arrependam de coração, de alma, né? De verdade, não só de palavras, não só de boca. Mas o povo, infelizmente, não ouviu a voz do Senhor e foi levado cativo, né? A gente sabe que foi levado cativo para a Babilônia. Olha algo interessante, a gente vê na vida do profeta Oséias. Eles foram tão baixos, mas tão baixos, tão baixos, que o Senhor ele pediu que um profeta dele, né, Deus ele fala que a gente não deve contrair jugo desigual, mas esse profeta ele precisava mostrar ao povo na prática o que eles estavam fazendo, para ver se assim eles despertavam e se voltavam para o Senhor, mas também não foi suficiente, né? Então ele pediu que Oséias fosse lá e tomasse uma mulher de um prostíbulo para se casar com ela, e Oséias assim o fez para mostrar ao povo como eles estavam sendo desleais, infiéis, ingratos a tudo que o Senhor fez. Mas houve algo muito interessante, porque numa dessas idas e vindas de Gomer, ela ficou cativa, vou usar o termo de um cafetão, que é o termo que eu conheço, né? Ela ficou cativa numa casa de prostíbulo, e Oséias precisou pagar por ela. E ele foi e trabalhou e ele pagou por ela. E é interessante que depois o relato, Deus vai dizendo no final do livro que foi isso que aconteceu, e por causa desse preço o povo dele voltaria para ele e o adoraria e o serviria e seria grato. E eu entendo que foi isso que Gomer fez. Foi grata pelo amor imerecido que ela recebeu de Oséias. E nós recebemos o amor imerecido do Senhor Jesus, porque nós somos maus. Nós temos pensamentos ruins, temos desejos ruins, mas o Senhor nos exorta, nos alerta: arrependa-te e volta-te para mim. Volte para mim, porque eu vou te curar, eu vou te sarar, eu vou saciar, né, as tuas necessidades físicas e espirituais, né? Eu quero alimentar, né, o seu ser.
e ele faz isso através dos frutos do Espírito. A gente encontra isso lá em Gálatas no capítulo 5. E sabe o que é mais legal? É porque Deus, ele vem trazendo, antes de falar sobre os frutos do Espírito, ele fala sobre os frutos da carne, a concupiscência da carne. E ele fala que enquanto nós fizermos aquilo, alimentarmos os desejos da carne, nós seremos guiados pela carne. E sermos guiados pela carne, nós não teremos vida, mas quando nós somos guiados pelo Espírito, nós recebemos vida e vida em abundância. E ele fala, olha, se vocês são guiados pela carne, pelo vosso querer, pelo vosso desejo, as obras da carne são conhecidas como prostituição, lascívia, inveja, bebedice, glutonaria, porfias e várias outras coisas, né? Isso a gente vai encontrar lá em Gálatas capítulo 5, do versículo 16 em diante. Mas depois ele vem falando, só que se você é guiado pelo fruto do Espírito, você vai receber amor, alegria, paz, bondade, e não só receber, mas você vai viver e vai exalar isso para o outro. E esse é o desejo de Deus para nós, né? Que a gente viva pelos frutos do Espírito, para que assim a gente não vá atrás de outros deuses, mas que a gente tenha apenas um Deus, um único Deus, o verdadeiro Deus que habita lá no céu, né? A qual às vezes nós não podemos ver, mas nós podemos sentir e perceber as obras que ele faz. E sabemos de uma grandiosa obra que ele fez, que foi enviar o seu filho, o seu único filho, para morrer em nosso lugar, né? E levar sobre si todos os pecados, todas as culpas que eram nossas, que nos levaria à morte, né? Mas por causa dele, hoje nós podemos ter vida e também podemos ter vida eterna, se essa for a nossa escolha. Que Deus abençoe vocês. Até mais.